Olá, este é um pequeno vídeo em que me proponho fazer uma breve revisão sobre os ciclos para quem está com mais dificuldades de entre vocês. São umas revisões de alguns conceitos de base, ok? Vamos pedir aqui, temos aqui alguma série de exercícios. Então o primeiro diz para imprimir os inteiros de 1 a 10 usando um ciclo for, ok? Então, usando um ciclo for, o ciclo for diz, se nós pensarmos o que quer dizer o for, em português for é para. Então, para e in range é no intervalo de valores. E agora vamos dizer de onde é que queremos. Queremos de 1 a 10, inclusive. Então vamos fazer de 1 até 10. No entanto, podemos ver que se eu incluir apenas o 10, ele vai parar no 9. Porque o range não considera o último elemento. Por isso, tipicamente, pensem sempre assim. Quero que pare no 10, então põe 10 mais 1. Okay? Se puserem 10 mais 1, e aqui vou só imprimir isto para que fique assim impresso à frente, para ficar mais simpático. Aqui então já tenho os números de 1 a 10. Okay? 10 mais 1 ou 11, tanto faz, não é? Se eu quisesse imprimir os números de 2 em 2, podia ainda introduzir aqui um terceiro elemento, não é? Porque o range tem um terceiro elemento que é os saltos que dá. Não é? Se eu puser aqui 2, quer dizer que ele começa no 1 e depois vai adicionar 2, depois passa para o 3, depois para o 6, não é? Começa no 1, no 3, no 5, 7 e por aí adiante. Okay? Isto é o passo de incremento, é o que nós chamamos. O passo de incremento. Esta é uma forma de usar então o ciclo for com o range. Também podemos fazer a mesma coisa usando um outro tipo de ciclo, que é o ciclo while. O while apenas testa uma condição. Não é? Bom, eu quero todos os números que sejam menores do que 10. Então, tipicamente, nós começamos com um valor a dizer, começamos em 1 e dizemos assim, bom, enquanto o número enquanto o número for menor ou igual a 10, o que eu vou fazer é, vou imprimir esse número. Não é? Bom, temos de ter cuidado de não nos esquecer que temos que aumentar este número, não é? Porque, n, desculpem. É? Se o n é igual a 1, ele pergunta, o n é menor ou igual a 10? Sim. Então vai imprimir o número 1. Bom, e agora eu quero passar para o 2, não é? Então tenho que escrever aqui a instrução n igual a n mais 1. Não é? Isto é que vai garantir então que eu imprima aqui todos os meus números e aqui estou a especificar que no final do meu print quero que ele imprima um espaço. Ok? Temos aqui então a impressão de uma sequência de números usando o ciclo while. Se vocês compararem, de facto, o for é muito mais simpático, não é? Se agora juntarmos aqui os dois, vamos de facto perceber que o for é muito mais compacto e, e está vocacionado para este género de operações. Não é? Neste caso até sem o 2, não é? Podemos aqui escrever então 11 e teremos o mesmo resultado apenas com duas linhas, enquanto que aqui precisamos de muito mais código. O ciclo while é mais utilizado, por exemplo, neste género de situação. Peça para inserir o número 22. Enquanto não o fizer, volta a pedir. Então podemos dizer assim, número. E vamos pedir ao utilizador para escrever um número. Não é? Há uma função que retorna isto, que retorna um número que nós inseramos no teclado, mas vai retornar uma string. Se eu fizer input, não é? Não é? Isto vai retornar uma string, por isso é importante, né, se eu puser aqui número, vamos ver qual é o valor. Se eu puser aqui 22, né, ele vai pôr entre aspas, quer dizer que o número é uma string. Né? Então vou ter que o converter usando a função int. O int converte num inteiro. Bom, e agora eu posso perguntar assim, ok, se o número não for 22, vou voltar a pedir. Então, nós podemos dizer assim, agora, em while número é diferente de 22, bom, enquanto o número for diferente de 22, volta a pedir o meu número. Não é? Volta a pedir o meu número. Não é? Então aqui vou ficar chatinho, não é? Aqui vou dizer, ok, insira o 22, eu ponho 21. Ele diz, insira o 22, 23. Não é? Ele fica aqui e não vai sair daqui até eu escrever o número 22. Ok? Bom, de qualquer forma, esta maneira de escrever é um bocado vulnerável, porque se eu chegar aqui e disser olá, não é?
ele vai dar um erro, porque não está protegido. Então, nos ciclos, a parte mais sensível dos ciclos prende-se com exatamente está protegido para erros. O erro tem a ver com o quê? Tem a ver com a função int, que a função int não gosta de receber coisas como olá, né? Vai dar um erro. Então, nesse caso, nós podemos usar aqui um tratamento de exceções. Nós chamamos o try except, não é? Eu posso escrever try, diz assim, try, experimenta fazer o seguinte, eu escrevo número e agora vou escrever exatamente esta instrução aqui, não é? E ele diz assim, bom, se tudo correr bem, fazes isso, não é? Insira um número, não é? O número 22. Se tudo correr bem, ele de facto vai executar isto bem, não é? No entanto, se houver uma exceção, eu posso imprimir uma mensagem. Uma exceção é se houver um erro, não é? Se aquilo que eu escrever, não é? Posso dizer aqui, não inseriu um erro. Não inseriu um inteiro. Não é? Então, se eu executar isto, se eu puser aqui o 21, por exemplo, ele não se vai queixar, não é? Agora, se eu puser aqui se eu escrever aqui por exemplo, olá, ele vai dizer, não inseriu o inteiro, não é? Porque isto deu erro, e um erro é uma exceção. Nós falamos em exceções em programação, quando é um erro. E esta exceção foi tratada assim de forma, ele salta diretamente para esta instrução aqui e diz, não inseriu inteiro. Ok? Bom, claro que se eu agora quiser fazer um programa que, como estava a ser dito aqui, peça para inserir o número 22, enquanto não o fizer, volta a pedir. Se eu quero fazer uma coisa que seja robusta para erros, bom, a forma mais simples de fazer isto é dizer assim. Bom, quando eu escrever este número, depois de escrever o número, eu vou perguntar, não é? Se o número ou seja, é usar este código aqui, não é? E depois de ser um número, vou dizer if, se o número for igual a 22, não é? Então, fico feliz, não é? Neste caso. Bom, na verdade, o que nós podemos fazer é dizer assim. Pomos isto dentro de um ciclo while, mas um ciclo while é um bocadinho diferente, em que dizemos while true. É um ciclo infinito, em que ele vai continuamente pedir-me, insira um número 22. E quando é que eu me vou embora? Quando é que eu estou satisfeito para me ir embora, não é? Se o número for igual a 22. E nesse caso, então, eu escrevo um break. O break vai quebrar este ciclo infinito e termina o programa. Ok? Ou seja, vamos recapitular então. Ele entra aqui, while true, vai ficar preso dentro deste ciclo infinito e diz assim, experimenta lá fazer isto, o que está aqui dentro do try. Ele diz assim, olha, eu protesto, se houver algum erro, eu salto diretamente para o except e escrevo o que está aqui. Bom, todas estas instruções estão dentro do while, por isso isto vai executar como ciclicamente, não é? Então ele vai escrever aqui um número, vai imprimir no ecrã, não é? Se eu escrever um número, se eu escrever o número 0, o número vai valer 0, diz número é igual a 0 igual a 22 é falso, então ele não entra neste if, não é? O except é como se fosse um else também, não é? Então, se isto correu bem, ele volta ao ciclo inicial, não é? E agora ele pergunta assim, insira o número 22, eu escrevo olá. Quando ele tentar converter o olá para inteiro, isto vai dar uma exceção, vai dar um erro. Então, ele vai saltar para esta instrução aqui e vai imprimir não inseriu inteiro. Depois de imprimir não inseriu inteiro, porque ele está dentro do ciclo while, ele vai voltar ao início do while. E como é o while true, ele diz, olha, entra, continua. E vai continuar a pedir os números. Estão a ver? Então, se eu fizer 0, ele volta-me a pedir. Se eu disser olá, ele volta-me a pedir. E vai ficar aqui e não vai desistir até que eu escreva o número 22 e aí termina. Ok? Então, isto foi aqui um breve apanhado do que é o ciclo for e o ciclo while.